A síndrome de Dravet é muito famosa, embora não seja frequente. Então ela é outra das encefalopatias epilépticas da infância e do desenvolvimento. A frequência, em torno de 1 para 40 mil recém-nascidos, de 1 para 40 mil, né, de frequência, então não é muito frequente. Mas ela se tornou muito conhecida, por quê? Por conta do canabidiol. Nós sabemos que a primeira vez que se usou o canabidiol, ou uma das, né, recente, né, nessa era mais moderna, foi justamente numa criança portadora de síndrome de Dravet e que teve uma resposta muito importante ao uso do canabidiol. Então, a síndrome de Dravet, ela tem característica bem característica no sentido que a febre e a hipertermia são os fatores desencadeantes importantes de crise e que nós temos que no início do diagnóstico, muitas das crianças portadoras de crises convulsivas febris, elas são diagnosticadas erroneamente, ou seja, que aquilo não é só uma convulsão febril, e sim uma convulsão com febre desencadeada dentro de um contexto de uma síndrome de Dravet. O Dravet, ele tem fases, né, da doença, e nessa fase inicial mais aguda ocorrem crises muito frequentes, duradouras, e os tipos de crises mais frequentes nesse primeiro momento são as crises dimidiadas, ou seja, o paciente tem uma crise motora de um lado só do corpo, ou as crises tônico-clônico generalizadas. E essas crises, então, esses pacientes podem então apresentar um quadro do que nós chamamos de estado de mal epiléptico, que são as crises reentrantes e que ele necessita então de ir para uma UTI para que possa ser feito o controle dessas crises. Então, sempre que nós tivermos uma criança com convulsões febris ou desencadeadas por um calor muito intenso e que não estiver tendo, vamos dizer assim, aquela resposta adequada ao tratamento, não for do ponto de vista esperado, essa criança precisa fazer uma investigação genética com exoma, porque na grande maioria das vezes, em 85% dos casos, nós determinamos. Existem vários genes, mas o gene mais, vamos dizer assim, frequentemente encontrado na síndrome de Dravet é o gene SCN1A. Outro dado muito importante é que essas crianças, elas não podem usar um tipo de medicação que são os bloqueadores de canais de sódio, que, por exemplo, a carbamazepina, a fenitoína e a oxcarbazepina, porque esses medicamentos, então, podem desencadear crises e até mesmo um estado de mal. Então vocês vejam a importância de nós fazermos o diagnóstico adequado, porque senão no momento que nós estamos dando uma medicação para essa criança e não temos esse diagnóstico, muitas vezes nós podemos imputar, nós podemos influenciar para que esse paciente tenha uma piora no controle dessas crises. Outro dado bastante importante, como eu mencionei no início, essas crianças elas têm uma resposta interessante ao uso de canabidiol e também medicações específicas como o stiripentol, que é uma medicação que nós não temos no Brasil, e também a dieta cetogênica. Então são pacientes que respondem muito bem à dieta cetogênica. Então, mais uma vez, reitero a importância do diagnóstico adequado para o tratamento, o melhor tratamento possível, para que esses pacientes então tenham uma melhor qualidade de vida e desenvolvimento.